Bom dia, mais uma pílula de conhecimento, sempre entre 7h15 e 7h36 da manhã, hoje um pouco mais atrasado, mas para falar rapidamente com vocês, sempre um tema que vocês acabam perguntando mais, que tem sempre mais dúvidas sobre o caminho, o melhor caminho a seguir, e a gente vai lá, busca nos sites, nos livros e nas entidades, enfim, a gente busca sempre no lugar mais técnico, traz a informação e depois a gente dá mais uma, digamos assim, coloca em prática aí os 37 anos de vivência que eu já tive com cada uma dessas situações, né? E diabetes é uma parte sim conhecimento e a outra é a vivência, não tem jeito, conforme a gente vive, a gente aprende, a gente entende, a gente compreende e a gente vive e ajusta, porque sempre tem algum tipo de adaptação que a gente vai precisar aprender a fazer. E como eu venho fazendo nesses últimos dias, a gente está trazendo alguns mitos e verdades aí. Hoje eu trouxe um mito bem interessante, que é o que a maioria acaba fazendo, né? Aquela história do eu cortei o pão, não como mais macarrão, enfim, as massas de uma forma geral, né? E aí eu trouxe aqui, direto da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, esse mito destrinchado aqui, né? Que o mito é: diabéticos não podem comer pães, batatas e massas, né? É um mito mesmo, um verdadeiro mito, porque a verdade é que não há restrições e o que se deve fazer é controlar a porção. Isso porque a alimentação saudável é a chave da boa saúde. Os diabéticos que precisam controlar a quantidade de carboidrato ingerida devem ficar atentos aos níveis de glicose para saber a porção certa desses alimentos a ser ingerida. E quando a gente fala do caso do tipo 1, ainda nem precisa necessariamente estar tão aperfeiçoadamente atento à porção, porque fazemos a contagem de carboidrato. E a contagem de carboidrato nos permite uma certa flexibilidade. Significa sair chutando o balde, metendo o pé na jaca? Não. Significa que você tem uma certa maleabilidade para decidir se você vai ou não comer uma batata a mais, se você vai ou não repetir a macarronada, se você vai ou não comer mais do que um pão francês no seu café da manhã, né? Eu hoje comi pão francês, né? Foi a minha escolha. E você, qual é a sua escolha? Essa é uma pergunta importante. Ontem a gente estava aqui, inclusive, num café com a Lê, que é a reunião dos alunos do programa de mentoria Diabetando. E dentre uma das discussões, chegou no horário da noite, de uma criança que teve a vida inteira acostumada a tomar o Nescau antes de dormir e que passou a tomar o leite com o cacau. E a pergunta é: muda tanta coisa assim entre o leite e o cacau e o leite e o Nescau? Né? E a verdade é que não. Né? Então, do mesmo jeito, o pão para a parte da manhã, como um achocolatado, que era muito importante, né, emocionalmente para aconchegar a noite de uma criança, eles não precisam ser descartados, eles precisam ser adequados, ajustados, para que permita assim leveza no dia a dia com diabetes. Porque o dia a dia com diabetes ele já tem uma série de tarefas e atenções que a gente vai ter que ter. Se a gente tirar coisas que nos fazem bem, e aí pode ser que seja o pão francês, no seu caso, no meu né? Mas pode ser que seja outra coisa. E a gente não quer perder e nem tirar nada, a gente quer simplesmente equilibrar, ajustar e fazer caber tudo dentro da sua vida, porque não é a vida que se adequa ao diabetes, é o diabetes que se adequa à vida. Esse é o nosso trabalho. E essa é a pílula de conhecimento que acontece de segunda a sexta-feira, entre 7h15 e 7h30 da manhã. Hoje é sexta-feira, hoje é a última dessa semana. Na segunda-feira que vem tem mais. Se você gostou dessa dica, desse conteúdo, compartilha para a gente chegar ao maior número de pessoas e ajudar a desenvolver, a crescer a massa crítica do conhecimento sobre o diabetes. Minha bomba me chama em toda a live. Massa crítica do exército do conhecimento, que distribui aí a informação correta, Brasilzão afora, pelo mundo afora,
todo país que fala a língua portuguesa recebe o nosso material. E assim a gente muda o nosso entorno e com isso a gente muda a nossa vida. Obrigado pela presença de vocês e bom final de semana a todos. A gente se vê na segunda com Café com Alê, entre 7h15 da manhã e 7h30.